Boa noite. Boa noite. O governo Bolsonaro tem a primeira baixa. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Gustavo Bebiano perde o cargo depois de 7 semanas na função. E 5 dias depois de ter sido chamado de mentiroso por um filho do presidente. A Agência Nacional de Mineração divulga o cronograma para a extinção de barragens como a de Brumadinho. A Justiça do Rio mantém preso preventivamente o homem que espancou uma mulher com quem se relacionava na internet. E na semana do Oscar, os nossos repórteres mostram a importância fundamental da direção de fotografia. A partir de agora, no Jornal Nacional. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. No desenrolar do caso sobre supostas candidaturas laranja do PSL, a crise se agravou na quarta-feira passada, quando um filho de Bolsonaro chamou Bebiano de mentiroso e o próprio presidente endossou a acusação. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, madrugou no Palácio da Alvorada. Ficou lá por meia hora. O assunto era a crise em torno do ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano. Jair Bolsonaro seguiu para o Planalto. Teve 3 reuniões pela manhã, pautas distintas, mas o caso Bebiano pairou o tempo todo. Depois de um encontro com Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão confirmou a exoneração de Bebiano era questão de horas. De hoje não passa. A crise começou com as denúncias de candidatos laranjas do PSL, partido de Bolsonaro, que foi presidido por Bebiano durante a campanha eleitoral. E foi ampliada por influência de um dos filhos do presidente. Bebiano foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro e depois por Jair Bolsonaro. O ministro se desgastou com o episódio. As divergências entre ele e o filho do presidente, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, começaram já na transição de governo. Bebiano acabou sendo indicado ministro da Secretaria-Geral da Presidência, enquanto Carlos, em novembro, deixou a equipe de transição e ficou sem cargo no governo. Gustavo Bebiano tem 54 anos, é advogado. Ele foi apresentado ao então candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, em 2017. Bebiano se ofereceu para atuar de graça em processos judiciais de Bolsonaro. Acabou se tornando uma das pessoas mais próximas do candidato durante a campanha eleitoral. Foi um dia inteiro à espera do anúncio oficial da exoneração de Bebiano. Demorou porque estavam costurando um jeito menos traumático para a saída. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro decidiu exonerar, nesta data, no cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gustavo Bebiano Rocha. O senhor presidente da República agradece sua dedicação à frente da pasta e deseja sucesso na nova caminhada. O porta-voz leu a nota e deu poucas explicações. O motivo da exoneração do ministro Bebiano é de foro íntimo do nosso presidente. A mesma suspeita de uso de candidatos laranjas recaiu primeiro sobre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também do PSL. Mas ele permanece ministro e há crítica de tratamento diferenciado para os dois casos. Embora seja de foro íntimo, também é um tema público a razão do desentendimento do ministro com o presidente. Não dá para a gente fazer de conta que não sabe. A gota d'água foi o laranjal do PSL. O que pesou foi a postura do ministro, a questão do partido do presidente, porque se foi a questão do partido, é o mesmo laranjal do ministro do Turismo, e sobre ele ninguém fala nada. É só para a gente não ficar fazendo de conta que não viu.
O nosso presidente ele demandou o tempo necessário para a consecução da sua decisão em função de vários atores, de várias ações, e é natural que, pensando em nosso país, isso se faça de forma mais consensual e, ao mesmo tempo, mais maturada possível. O substituto de Gustavo Bebiano será o 8º ministro na equipe de Bolsonaro, vindo das Forças Armadas. General da Reserva, Floriano Peixoto, que já ocupava a Secretaria Executiva, passa a ser o titular da Secretaria-Geral da Presidência. No Planalto, dos 4 ministros, só Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, não é militar. Logo depois do anúncio da demissão, o próprio Bolsonaro falou sobre Bebiano num vídeo gravado. E, como era esperado, apesar do conflito nos últimos dias, o presidente fez um discurso, justificou o rompimento com ruídos na comunicação. Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL. E continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, tem dito que repudia veementemente todas as acusações e que não tem qualquer vínculo pessoal com as supostas candidaturas laranja. No Congresso, a preocupação é com o impacto da demissão nas negociações da reforma da Previdência. O líder do Solidariedade na Câmara, Augusto Coutinho, composição independente, diz que o governo precisa ter calma. O governo agora precisa ter tranquilidade, mandar o projeto da reforma da Previdência para a Câmara dos Deputados, para que a gente possa se debruçar sobre essa matéria, colaborar sobre essa matéria e votar. Alguns parlamentares tentaram evitar a exoneração de Gustavo Bebiano. Eles diziam que era claro que o agora ex-ministro seria a ponte entre o governo e o Congresso na discussão da reforma, principalmente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que apoia e deve comandar as negociações para aprovar as mudanças na Previdência. Agora, a expectativa no Congresso é sobre como o governo vai fazer essa articulação. O deputado Rubens Bueno, do PPS, composição independente, disse que só uma demissão não resolve o problema, que é preciso uma mudança de postura, que o governo vem provocando suas próprias crises mesmo antes das reformas chegarem ao Congresso, que há um clima de expectativa, mas ao mesmo tempo de desconfiança dentro do parlamento, que como a articulação política ainda é tímida, não se sabe hoje se há condições reais, votos mesmo para aprovar reformas como a da Previdência. O líder do partido do presidente na Câmara, delegado Valdir, disse que o impacto da saída de Bebiano para a reforma da Previdência é zero. É nada, é página virada. Esta casa, que é independente do Executivo, onde os fatos aconteceram, vai trabalhar para aprovar a reforma da Previdência. Na oposição no Senado, o líder da rede, Randolfo Rodrigues, disse que Bebiano era o personagem central da articulação política do governo. O ministro Bebiano era um dos poucos do núcleo político do governo e um dos poucos que tinha interlocução aqui com o Congresso. A saída dele, sem dúvida alguma, é uma queda forte na articulação política do governo. O líder do PSL, Major Olímpio, afirmou que o presidente tem liberdade para escolher quem sai ou fica no governo. Isso é lógico, é absoluto, é inequívoco, é da competência intransferível do presidente. Todos nós nos mobilizamos para serenar os ânimos nesse momento e eu, particularmente, e muita gente pela permanência do ministro Bebiano. Mas, sendo uma escolha do presidente da República, nós apoiamos na integralidade o presidente no momento da sua decisão com a substituição pelo ministro general Floriano.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou a abertura de inquérito para investigar se o senador Fernando Collor do PROS desviou cota parlamentar para pagar despesas domésticas. A Procuradoria-Geral da República pediu a investigação com base em reportagem de 2017 do jornal O Tempo, de Minas Gerais. Segundo a reportagem, Collor pagou o serviço de jardinagem e limpeza da casa com dinheiro público. Collor é réu num processo e responde a mais 5 inquéritos no âmbito da Lava Jato. A assessoria do senador declarou que não houve desvio da cota, mas um erro da empresa prestadora de serviços e que os valores foram ressarcidos ao Senado. Na proposta de reforma da Previdência, o governo deve incluir a criação de novas alíquotas de contribuição dos trabalhadores. Pontos da reforma da Previdência ainda estão sendo ajustados pela equipe de governo. Foram muitas as reuniões no fim de semana e que se estenderam nesta segunda-feira. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, confirmou que o texto vai ser entregue ao Congresso na quarta-feira, pelo presidente Jair Bolsonaro. Vai entregar. Já está decidido que os estados e municípios vão fazer parte da reforma. A expectativa é que o texto ajude governadores e prefeitos a diminuir o desequilíbrio entre o que entra no caixa e o que é pago em aposentadorias e benefícios, com aumento de alíquotas de contribuição para servidores e até contribuições extraordinárias. Dados do Tesouro Nacional mostram que em 2018, apenas Roraima, Rondônia e Amapá não apresentaram déficit na Previdência Estadual. Mato Grosso e Rio Grande do Norte ainda não enviaram dados de suas contas para o governo. O governador de Goiás esteve hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ouviu que as regras da Previdência Federal valerão também para estados e municípios. Ronaldo Caiado apoia a proposta de contribuições extraordinárias. Em relação a esta alíquota também, seria um segundo passo importante, essa alíquota extraordinária, que seria implantada de acordo com a necessidade de cada estado. Isso aí seria balizado, de acordo com a necessidade e o passivo e aquilo que fosse realmente a situação da previdência local, e ele definiria e modularia esse percentual, que inicialmente seria de uma variação de 0% a 8%. Técnicos do governo afirmam que uma forma de diminuir desigualdades é mudar o sistema de alíquotas de contribuição à Previdência. Hoje existem 3 de acordo com a faixa salarial. A reforma quer estabelecer um número maior de alíquotas para que quem recebe menos pague menos em contribuições ao INSS e quem recebe salários mais altos tenha uma alíquota mais alta. As novas alíquotas vão valer para trabalhadores da iniciativa privada e também do setor público. Outros detalhes da proposta estão sendo reavaliados. É o caso das aposentadorias especiais, pagas a professores e policiais, por exemplo. A tendência é que haja uma idade mínima de aposentadoria diferente para essas categorias. Pela regra geral, que vai igualar setor público e setor privado, depois do período de transição, mulheres vão se aposentar com 62 anos e homens com 65 anos de idade, com no mínimo 20 anos de contribuição. No mercado de trabalho, o Brasil tem hoje uma legião de jovens frustrados. Eles investiram tempo e dinheiro num curso de graduação, mas o diploma não garantiu um emprego imediato. A mão treme, a boca seca. É nervosismo de principiante que chama? É muito nervosismo, né? É um momento de muita emoção, muita expectativa, né? E hoje passa um filme na nossa cabeça, né? Noite sem dormir, a gente não trabalhar, dormir, depois de ter dormido muito pouco. É uma emoção muito grande. Para ele, esse roteiro acaba com um final feliz. Receber o diploma de administração e entrar no mercado de trabalho. Lindo! Colegas, famílias orgulhosas. Mas aí a luz cai. O auditório fica escuro por falta de energia. Renan, o cenário não está ajudando. Mas a partir de amanhã já tem que pensar em se especializar, lutar, trabalhar, porque está muito complicado o mercado aí fora. Formatura é dia do aluno fazer pose, vestir figurino, sair bem na foto. Aliás, fotógrafo aqui é o que não falta. Para eles agora é a realidade do mercado de trabalho. Todos têm a expectativa de conseguir para ontem um emprego na área de formação.
Mas um estudo feito com profissionais recém-formados indica que isso pode não ser tão fácil assim. O Núcleo Brasileiro de Estágios ouviu profissionais com até 5 anos de formados. Em 2 anos, só 33% deles conseguiram trabalho na área de formação. 58% dizem que não passam nas entrevistas de emprego porque não têm experiência. E só 25% entraram na área em menos de 3 meses. A Larissa trabalha meio período como recepcionista de clínica e no resto do dia procura emprego de psicóloga. Claro que o sonho, né, o dinheiro gasto, tudo isso, a gente fica meio frustrada. Tem que ter mais que o diploma, diz quem entende do mercado. Uma política de mais estágio no mercado é importante. Uma economia mais forte, com certeza, mais oportunidade para todos. Mas, sem dúvida, ele se capacitar, buscar mais cursos extracurriculares, aprender como fazer uma boa entrevista, no seu vestimento, na sua atitude, no seu posicionamento, tudo isso vai fazer com que ele tenha um aumento de empregabilidade. Aprimorar aquilo que ele realmente é bom e procurar fazer algum trabalho, desenvolver, às vezes mesmo até trabalhos voluntários, né, para ele colocar na prática aquilo que ele aprendeu na universidade. O Ministério Público de Pernambuco vai investigar o prefeito de Camaragibe por suspeita de crime de peculato. É o uso de recursos públicos para fins particulares. Demóstenes Meira, do PTB, convocou funcionários da prefeitura a participar de um bloco de carnaval no domingo. Foi um convite acompanhado de uma ameaça. Eu quero convidar todos os carros-comissionados, agora meio-dia, de frente ao trio, onde vai cantar a minha noiva, Tati Dantas. A gente vai filmar e eu vou contar quantos carros-comissionados foram até o evento. Demóstenes Meira declarou que considera a convocação normal porque o cargo comissionado tem de estar à disposição do Poder Executivo. Pesquisadores do Instituto do Coração em São Paulo desenvolveram uma vacina que pode evitar a febre reumática. Daniela conhece bem estes corredores. Costuma dizer que o Instituto do Coração é uma segunda casa para ela. Já foi operada 2 vezes para substituir válvulas cardíacas. Descobriu que tinha problemas aos 22 anos e com 38 é uma professora aposentada. Difícil aceitar porque assim, eu sou nova, tinha uma vida ativa, trabalhava em 2 escolas, em 2 períodos, queria abraçar o mundo e de repente veio tudo e me freou e falou, chega, agora não dá mais. A febre reumática costuma mesmo debilitar os pacientes no auge da vida produtiva. Mas a origem está na infância ou na adolescência. Infecções na garganta sem tratamento adequado geram grande produção de anticorpos para combater a bactéria. Mas em parte das crianças com predisposição genética, os anticorpos podem atacar outras partes do corpo, como articulações e, em especial, válvulas cardíacas, causando lesões. A amidalite vai embora, mas a doença secundária fica e evolui silenciosamente até a idade adulta, com grandes danos no coração. Estima-se que pelo menos 3% da população que tem amidalite tem uma predisposição a ter a doença reumática. Há 30 anos, a farmacêutica Luísa Guglielmi participa no INCOR da pesquisa de uma vacina contra a febre reumática. A fórmula funcionou em todos os testes com animais. Nós tivemos resultados de anticorpos altíssimos, uma boa resposta de proteção e nenhum desses animais desenvolveu nenhum tipo de lesão, conforme nós avaliamos todos os órgãos, principalmente no coração e nas válvulas, com maior detalhes. Já existe uma versão pronta da vacina para testes em seres humanos, que esperam por autorizações. Os benefícios humanos, sociais e econômicos que a vacina poderia trazer são enormes. Só aqui no INCOR, mais de 350 pessoas que esperam na fila por uma cirurgia de válvula cardíaca são portadoras de febre reumática. E em todo o Brasil, a estimativa é de 30 mil novos casos da doença por ano.
Internada no INCOR, Dona Eva espera por uma nova cirurgia no coração. Já tinha passado por uma há 10 anos. Foi trazida às pressas da Bahia. Não vê a hora de retomar a vida. Chegar a fazer uma galinha caipira, né? Opa! É. Vai comemorar com galinha caipira lá na Bahia. É. Bom apetite para a senhora lá. Obrigada. Tá, que vai dar tudo certo. Obrigada. Os pesquisadores esperam conseguir fazer os primeiros testes em humanos ainda este ano. O acusado de espancar uma mulher no fim de semana no Rio de Janeiro vai ficar preso preventivamente. Não foi a primeira agressão cometida por Vinícius Batista Serra. Denise foi uma das vizinhas que socorreram Elaine na madrugada da agressão. Está até hoje chocada com o que viu. Eu achei que ela estivesse morta. Ela estava sem roupa, tá? Totalmente jogada, cheia de sangue no corpo, o rosto irreconhecível, uma mulher belíssima, lindíssima. Essa é Elaine Pérez Caparrós, de 55 anos. Mas foi desse jeito que Denise a encontrou no corredor do prédio pedindo socorro. Ela teve fraturas no rosto, perdeu um dente e tem lesões por todo o corpo. Estava no CTI e hoje foi transferida para um quarto do hospital, ainda em observação. A gente tem que fazer alguma coisa para que essa pessoa que fez isso não pratique isso, ou que vire exemplo para o resto das pessoas no Brasil e em todo mundo. Eu não gostaria que nenhuma família passasse, que nenhuma pessoa passasse por isso. O agressor, Vinícius Batista Serra, de 27 anos, foi preso em flagrante ao tentar fugir do apartamento de Elaine, que ficou desse jeito. Os dois tinham marcado o primeiro encontro depois de trocarem mensagens numa rede social por cerca de 8 meses. Ele falou assim, posso dormir aqui? Eu falei, pode. Aí eu deitei no ombro dele, só que depois de não sei de quanto tempo, eu acordei com ele me esmurrando a cara. Aí eu comecei a gritar socorro. Socorro, socorro, socorro. Um dos seguranças do condomínio ouviu os gritos de Elaine ao fazer a ronda. No depoimento, ele disse que ao bater no apartamento, o agressor gritou: "Se quiser, arrebente a porta". O segurança decidiu chamar a polícia. A justiça determinou hoje que Vinícius fique preso preventivamente enquanto a polícia conclui as investigações. Os policiais já intimaram os pais dele e vão ouvir todas as testemunhas do caso. No livro de registro do prédio, a polícia descobriu que Vinícius usou outro nome para entrar no condomínio às 10h30 da noite. Disse que se chamava Felipe. Vinícius Batista Serra responde por tentativa de feminicídio, com pena de 20 a 30 anos de prisão. A polícia entendeu que Elaine foi espancada por ser mulher. Aqui na delegacia, Vinícius preferiu ficar calado. Informalmente, contou que teve um surto. Mas os investigadores não estão convencidos dessa informação. Ninguém vai alegar um surto quando você já, de forma pré-existente, nos remete a alguma coisa que ele já estava prevendo. Por que deu um nome falso? Por que entrou utilizando o nome de Felipe, já que o nome dele é Vinícius? Ao vasculhar as delegacias, a polícia encontrou um outro registro de agressão envolvendo Vinícius. Ele bateu com golpes de jiu-jitsu no irmão deficiente físico. O caso foi registrado em 2016 pelo pai de Vinícius, que diz também ter levado um soco do filho ao tentar impedir a violência. Com tamanha violência, tamanho requinte de crueldade, isso é uma coisa que choca até a nós que estamos aqui na polícia e que vivemos tendo contato com esse tipo de violência. Foi uma atitude monstruosa. O uso de tornozeleiras eletrônicas é um dos recursos adotados em Pernambuco para proteger mulheres vítimas de violência. Em 5 anos, mais de 700 agressores passaram a ser monitorados. Durante 2 anos, esta mulher foi vítima da violência doméstica. Apanhava do companheiro, pai do filho dela. Na 4ª vez que isso aconteceu, aí eu vi que aquilo ali ia ser para sempre. Ela fugiu de casa, mas as ameaças continuavam. Ele se aproximava, ele me ameaçava, ele me xingava. Quando teve coragem para registrar o boletim de ocorrência contra o agressor, descobriu um aliado que cabe na palma da mão. Representou segurança, representou força,
que a gente não está sozinha, né? Que tem alguém que pode ajudar. O rastreador de tornozeleira eletrônica sinaliza se o agressor está por perto. 146 equipamentos como este estão funcionando em Pernambuco para dar proteção às mulheres que correm mais risco. São as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, né, que estão correndo risco de morte, né, a sua integridade física e psicológica está comprometida por conta das agressões, e aqueles casos onde há o descumprimento de medida protetiva, nos casos onde esse agressor ele é reincidente e quanto mais. A tornozeleira, como essa daqui, usada pelo sistema penitenciário em todo o país. A diferença no monitoramento eletrônico dos agressores de mulheres é que a tornozeleira é conectada ao rastreador e quando o agressor invade a área estabelecida pela Justiça, que é de 2 quilômetros de distância da mulher, os dois aparelhos começam a vibrar e as luzes mudam de cor. Ambos os equipamentos recebem essa mensagem e a orientação dada para o agressor é que ele imediatamente, após o recebimento do sinal, ele saia daquela área. O aviso é por telefone. Saia imediatamente desse local, porque senão a polícia vai ser acionada e o senhor será preso. O monitoramento eletrônico tem que ser concedido pela Justiça. A requisição é feita através das delegacias e secretarias da mulher ou pela Defensoria Pública. Em 5 anos, o monitoramento eletrônico conseguiu proteger mais de 700 mulheres que estavam ameaçadas. Eu acho que a maior força de vontade para uma mulher poder fazer a denúncia contra um agressor é querer viver, querer dar um passo em diante e seguir a vida e ser feliz. A Justiça de Goiás aceitou mais uma denúncia contra o médium João de Deus e a mulher dele, Ana Keila Lourenço. Eles são réus pela 2ª vez por posse ilegal de arma de fogo e munições. O médium está preso há 2 meses, acusado de abusos sexuais. João de Deus tem negado as acusações e a defesa dele não quis comentar a decisão de hoje. O advogado de Ana Keila disse que ela ainda não foi notificada. A seguir tem a previsão do tempo. E o cronograma para extinção de barragens como a de Brumadinho. Bia, como faço para ir na Lollapalooza Brasil? O Lola BR é o seu palco. Para se expressar, cantar e interagir. E o Bradesco sorteia ingressos para você chegar chegando. E todo mundo pode participar. Promoção Bradesco, todos pro Lollapalooza Brasil. Entre no site e participe. Quem tem conta no Bradesco tem o dobro de chances. Aproveite para abrir a sua. Bradesco, patrocinador do Lollapalooza Brasil. Bia, arrasou. Atenção para a maior promoção da semana. Pode Tudo Colombo. Quer ofertas em 10 vezes sem acréscimo no cartão? Pode. 60 dias para começar a pagar? Pode. E comprar em até 24 vezes sem entrada no crediário? Pode. Lavadora de roupas Brastemp 11 quilos, só 1.399 ou 139,90 mensais. LG K9 TV apenas 599. Fogão Consul por apenas 57,90 mensais. Compre onde você estiver, a hora que você quiser. Lojas Colombo. O mundo em nossas mãos. É assim que vemos o futuro, cheio de oportunidades, que nascem aqui, na escola, onde damos vida às nossas ideias e sonhamos alto, somando conhecimento e multiplicando o orgulho. Orgulho de um dos melhores ensinos do Brasil e de uma educação que coloca o mundo aqui, em nossas mãos. Secretaria de Educação, Prefeitura de Joinville. Nós voltamos a falar sobre a demissão de Gustavo Bebiano do governo Bolsonaro, noticiada na abertura desta edição do Jornal Nacional. O agora ex-ministro não se manifestou hoje sobre o assunto. Em nota divulgada na semana passada sobre as supostas candidaturas laranja, ele disse que todos os repasses foram realizados pela Executiva Nacional por conta e ordem dos diretórios estaduais e que cabe a cada um dos candidatos a prestação de contas e a responsabilidade sobre atos praticados. A Agência Nacional de Mineração determinou prazos para a extinção de todas as barragens como a de Brumadinho.
Dezenas de famílias estão fora de casa por causa do risco de um desmoronamento numa outra região. A expectativa de ir para a escola virou decepção para Vitória. As aulas foram canceladas. Eu vi uma mulher falando assim que não tinha aula. Voltar para casa e deitar e dormir. No distrito de Nova Lima, de 4.000 habitantes, bares e restaurantes ficaram fechados e reservas canceladas nas pousadas. Macacos costumava receber muitos turistas, mas desde sábado à noite, a rotina no vilarejo mudou. Essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Moradores de 49 casas que ficam na área que pode ser atingida pela lama no caso de um rompimento da barragem da Vale estão em hotéis ou na casa de parentes. Os acessos ao distrito foram fechados. A gente precisa mais do que nunca da presença do poder público aqui, entendeu? Pelo menos um pouco da normalidade da vida para os meninos tem que ter, entendeu? Levar para a escola e voltar para manter um pouco da rotina, acalmar um pouco. A Vale declarou que ativou o plano de emergência depois de uma revisão de dados e que as últimas inspeções não detectaram anomalias relevantes na barragem. Ela foi construída pelo método amontante, mesmo tipo das barragens que se romperam em Mariana e em Brumadinho. A mineradora afirmou que o reservatório está desativado e faz parte do programa de descomissionamento. A Agência Nacional de Mineração publicou uma resolução que determina a extinção de barragens a montante do país. As que estão desativadas devem ser descomissionadas até agosto de 2021 e as que estão em funcionamento até agosto de 2023. A resolução também proíbe que as empresas de mineração mantenham ou construam instalações permanentes ou temporárias na área considerada de salvamento. Isso é para evitar o que aconteceu em Brumadinho com o refeitório dos funcionários da Vale, que ficava no caminho da barragem e que foi destruído pela avalanche de lama. Em Brumadinho, hoje, os bombeiros usaram alicates gigantes para cortar equipamentos da área de tratamento de minério da Vale. Mas as buscas foram suspensas nesse ponto depois que foi detectada uma movimentação de rejeitos. As equipes foram distribuídas para outros pontos. 5 dos 8 funcionários da Vale presos na sexta-feira passada já prestaram depoimento. Os outros devem ser ouvidos ao longo da semana. O rio Tietê, em Salto, no interior de São Paulo, transbordou por causa da chuva dos últimos dias. O rio ficou repleto de garrafas PET, sacos plásticos, isopor e pedaços de madeira. As áreas turísticas estão interditadas. Que triste essa imagem. Vamos saber agora com a Maju Coutinho, lá em São Paulo, qual é a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca? Renata, boa noite para você, bem-vindo Bonner, boa noite para todos. Olha, como choveu demais, Renata, dá conta em áreas de Santa Catarina, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mantém, em médio, o risco de deslizamentos no norte catarinense e também no litoral norte de São Paulo e em parte de Minas. Agora, nas áreas amarelas, aqui entre o sul e o sudeste, também tem risco porque o solo ainda está muito encharcado. Amanhã ainda pode chover bastante em Florianópolis, que já ultrapassou a média do mês, em cidades do norte catarinense, como Balneário, Barra do Sul, também em Guaramirim, Curitiba e Paranaguá. E faz calor, viu? Volumes de chuva significativos também são esperados para BH e Vitória. São Paulo e Rio estão na rota das pancadas isoladas, mas que jamais devem ser menosprezadas, porque podem sim chegar com muita força. Essa chuva toda está na conta daqueles fortes ventos em altitude que recebem esse nome aqui de cavado. E também há um reforço daquela umidade que entra no Brasil pelo Nordeste, fica mais forte aí na Amazônia e recebe um impulso na Cordilheira dos Andes e chega ao Centro-Oeste, Sudeste e Sul, provocando bastante chuva. Por causa desses dois sistemas, pode chover e a temperatura fica bem amena aqui em Campo Grande, Brasília e Cuiabá. E no noroeste de Mato Grosso, o Rio Vermelho transbordou e invadiu a pista aqui da BR-174. Uma ponte ficou encoberta pela água. Esse trecho aqui da rodovia, perto da cidade de Castanheira, está praticamente intransitável, mas há quem se arrisque aí nesse aguaceiro todo, como a gente vê nas imagens aí do Emerson Silva. Já no extremo norte do país, é esse corredor de nebulosidade que vai continuar provocando muita chuva em Belém, também lá em São Luís, Teresina e Fortaleza.
Roraima e o norte aqui do Amazonas, Renata, é a única área do país onde a gente vai ter o sol aí em tempo integral amanhã. Quando você fala desse fenômeno cavado, a gente liga logo o alerta, a gente volta a se falar amanhã. Ele amedronta mesmo. Tchau. Tá bom, tchau. Até amanhã. Olha, nessa segunda-feira, um líder oposicionista venezuelano completou mais de 1 ano de prisão. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, falou durante um evento para lembrar os 5 anos da prisão de um dos principais opositores do regime de Nicolás Maduro. Leopoldo López foi preso e teve os direitos políticos cassados em 2014, depois das manifestações daquele ano contra Maduro. Ao lado da mulher de López, Guaidó disse que a Venezuela vive uma ditadura que hoje impede a entrada de ajuda humanitária que poderia salvar vidas no país. Um elemento para salvar vidas. Nesse final de semana, mais remédios e comida dos Estados Unidos chegaram à Colômbia. Guaidó está convocando as Forças Armadas a deixarem a ajuda humanitária entrar no país no próximo sábado. E hoje o presidente americano, Donald Trump, falou sobre a Venezuela e também pediu que as Forças Armadas permitam que a ajuda humanitária entre no país. Trump disse que se os militares continuarem apoiando Maduro, eles não vão ter saída, eles vão perder tudo. O presidente também disse que os Estados Unidos sabem onde os integrantes do governo Maduro escondem os milhões de dólares que roubaram da Venezuela. E hoje chegaram de volta à Europa os 5 parlamentares europeus que foram impedidos de entrar na Venezuela nesse final de semana. Esteban González Pons, chefe do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, reivindicou que os diplomatas venezuelanos na Europa sejam expulsos. E também disse que os políticos vão tentar entrar novamente na Venezuela pela Colômbia no próximo sábado. O governo informou que os políticos europeus que iriam se encontrar com Guaidó foram expulsos porque estariam conspirando contra o governo de Maduro. O Haiti, o país mais pobre das Américas, vive uma onda de protestos violentos. 7 pessoas morreram em 11 dias de manifestações contra o governo. O presidente Jovenel Moïse é suspeito de envolvimento num escândalo de corrupção nos fundos do Petrocaribe, um programa de fornecimento de petróleo venezuelano a preços subsidiados. Para tentar acalmar as ruas e evitar saques, o governo anunciou queda nos preços dos alimentos, corte de gastos e o fim de privilégios, como, por exemplo, deixar de pagar viagens e gasolina para as autoridades. A seguir, Oscar 2019. A importância da direção de fotografia no cinema. Se você acha que ser contador é um emprego sem fortes emoções... O que precisar para fazer seu trabalho, é só me avisar. É porque ainda não conhece o novo trabalho de Ben Affleck. Quem é ele? Ele era do exército? Descubra os segredos do contador. Ele é um criminoso. Hoje, depois do BBB, na sua tela quente. Santa Catarina é um dos maiores polos de investimento e consumo do país. E aí, Santa Catarina conhece seu negócio? Para ajudar sua empresa a crescer, a NSC criou o Negócios SC, um portal sobre o mercado com informações e soluções personalizadas para impulsionar seus negócios com comunicação, marketing e vendas. Acesse negóciossc.com.br e faça negócios com Santa Catarina. Opa! Não, você viu que antes da festa eles estavam de papinho, né? Sim, eles já se pegaram. Rolou até um edredom. E olha lá, vai desistir agora. Quando ele disse que ia dar um anjo pra ela. Ué, não soube não? Ele não perde um detalhe. Ele é o assinante. Quem assina o Pay-Per-View assiste 24 horas do BBB 19 com câmeras exclusivas. Se fosse você, não atendia não, hein? A ginasta americana Simone Biles e o tenista sérvio Novak Djokovic venceram o prêmio Laureus pelo desempenho que tiveram no ano passado.
Na noite de gala do esporte, as homenagens vão para aqueles que escolheram as competições como meio de vida e transformam habilidade em arte. Em uma das 12 categorias, a dos esportes radicais, 2 brasileiros foram indicados. Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf e vencedor da mítica etapa de Pipeline, no Havaí. E Maia Gabeira, a mulher que superou o trauma da quase morte em 2013, quando caiu de uma onda gigante em Nazaré, Portugal. No ano passado, ela voltou ao litoral português e, no mesmo local do acidente, surfou a maior onda da história. A montanha de água tinha 20 metros e 72 centímetros. Há alguns anos, os esportes radicais sequer faziam parte desse universo, como o tênis, a natação, o atletismo. Era um paralelo não levado muito a sério. E as mulheres que praticavam esses esportes sequer eram consideradas. Ainda é uma batalha, tanto é que a Maia Gabeira teve que fazer uma campanha pública para que o livro dos recordes escrevesse lá, registrasse o feito dela. Hoje, a Maia desfila nesse tapete vermelho. O prêmio dos esportes radicais foi para a snowboarder americana Chloe Kim, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. Mesmo assim, Maia comemorou o crescimento feminino no evento. A gente está ganhando cada vez mais espaço, né? Mais visibilidade. Eu acho que cada vez tem mais meninas, né, em esporte de ação tendo visibilidade. Assim, somos 4 nomeadas dentro de uma nomeação que tem mais 2 homens. Então, as coisas estão mudando, com certeza está crescendo, né? Destaque também para a seleção francesa de futebol, que se tornou bicampeã mundial na Rússia e levou o prêmio de melhor equipe de 2018. A americana Simone Biles, vencedora de 4 medalhas de ouro apenas no último Mundial de Ginástica, foi eleita a melhor atleta do ano. Novak Djokovic, o tenista número 1 do mundo, levou o prêmio entre os homens. Aliás, o 4º dele na carreira. Assim como Maia, o sérvio se superou. Operou o cotovelo e subiu 20 posições no ranking para reassumir o topo. Duvidei muito de mim, ele disse. Não sabia se iria voltar a jogar no mesmo nível, mas eu consegui. Aprendi muito, disse o tenista. O aprendizado talvez seja o grande prêmio, porque assim, o futuro pode sempre ser melhor. Os ganhadores do prêmio mais cobiçado do cinema vão ser conhecidos neste domingo. E entre as categorias do Oscar mais comentadas pelo público, a direção de fotografia passa longe, apesar de ser absolutamente fundamental num filme. Tudo o que você enxerga é luz. Agora a gente está mandando para sua casa muita luz em comprimentos de onda diferentes que formam as cores. Mas se você olhar para o lado aí na sua casa, o que você está vendo não é a fruta, mas a luz que reflete nela e viaja direto para dentro do seu olho. A câmera é só uma imitação do nosso olho. A pessoa responsável por captar essa luz no cinema é o diretor de fotografia. O Renato Falcão é diretor de fotografia. Essa é uma cena do filme A Favorita, indicado ao Oscar de melhor fotografia. Para um diretor de fotografia, um filme de época é uma coisa muito legal. Você tem que recriar um momento totalmente passado. E o que se usa muito para isso? É quadros, é pinturas da época. E os pintores da época eram os fotógrafos. E tudo é luz. Uma luz que vem de baixo deixa tudo assustador. Agora, uma luz trabalhada deixa qualquer um mais bonito do que realmente é. Uma câmera que vem de baixo faz o personagem parecer um herói. Já se a câmera vem de cima, o personagem parece um coitado, oprimido. E nesse filme eles usaram um outro recurso. Você consegue perceber como aqui os cantos estão distorcidos, a gente tem uma visão panorâmica de tudo? O diretor de fotografia, Robbie Ryan, diz que escolheu fazer assim porque como você vê tudo que está em volta, parece que não tem para onde fugir. Está todo mundo preso naquela realidade um pouco estranha. Mas agora olha a diferença dessa escolha para essa, de Nasce uma Estrela, que também está indicado ao Oscar de melhor fotografia. É uma câmera na mão, literalmente. O fotógrafo está segurando, o operador de câmera está segurando a câmera, correndo, e ela vai chacoalhar, dá a ideia de que alguém ali filmando, praticamente um documentário. 2 filmes indicados ao Oscar de melhor fotografia esse ano são em preto e branco. Roma
E Guerra Fria, que mensagem que isso passa? A cor praticamente dispersa o olhar. No preto e branco, você foca um pouco mais na história. E também remete ao passado. Mas olha que diferente a composição nesse filme aqui, Guerra Fria. Se você fosse tirar uma foto da sua namorada no bar e deixasse esse espaço todo aqui, você provavelmente levaria uma bronca dela, né? Mas aqui, não parece que a personagem tá triste, vivendo num grande vazio? Paco, mais para cá! O outro filme em preto e branco é Roma. Essa cena é uma cena incrível. Como é que você consegue acompanhar ela na praia, né, e depois entra no mar e continua? O diretor de fotografia teve que construir um trapiche para o operador de câmera andar por cima. A ideia é que você não perceba que tinha uma câmera ali e assim possa só se emocionar com a cena. Renato, então acho que a conclusão é que dá muito trabalho filmar qualquer coisa, né? Dá muito trabalho e trabalho é o que a gente gosta de fazer, né? Aqui também a gente está com, né, um super trabalho para fazer parecer natural, mas não é. Existe uma luz que está me iluminando, uma que está iluminando você, aquele azul que ilumina o fundo, a composição está muito bacana com a tela no meio. Então é isso, as técnicas são as mesmas e é o que a gente gosta de fazer, né? Valeu, cara. Obrigado a você. Acho que essa que é legal. Bom, né? Não é à toa que é uma arte. É muito bom. A Globo transmite a cerimônia de entrega do Oscar no próximo domingo, logo depois do Big Brother Brasil. E o Jornal Nacional vai ficando por aqui. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.